Vamos lá, pessoal. Vamos começar a aula sobre extração seriada. O que seria isso daí? Primeiras considerações iniciais, ok? Então, o apinhamento dentário é definido como uma diferença negativa entre o espaço presente no arco dentário e o espaço requerido para o alinhamento. Então, a gente sabe que, dependendo de fatores hereditários, por exemplo, uma criança ela pode herdar o arco, o perímetro dentário, a mandíbula com conformações ósseas do pai, mas os dentes maiores, digamos assim, tamanho. E aí isso faltar espaço e gerar o apinhamento dentário nesse segmento anterior da mandíbula. As causas para apinhamento variam desde aspectos hereditários, que são esses que eu estou falando, até os fatores ambientais, como sucção digital, uso de chupeta, pessoa se ela é respirador bucal, ou mesmo a perda prematura dos dentes descidos. E, dentre os métodos de tratamento precoces sugeridos estão o desgaste interproximal. Isso é muito comum feito dentro da ortodontia, que você vai fazer pequenos desgastes na mesial dos dentes ou na distal dos dentes, mas são mínimos, que vão afetar somente a estrutura do esmalte do dente. Desde a expansão dos arcos dentários também, com os aparelhos disjuntores, e o que a gente vem apresentar hoje aqui realmente, que é a extração seriada como um método de tratamento para esses casos. Então, o que seria a extração seriada? Não é como a gente vê na cirurgia, mas seria o quê? Uma sequência lógica de extrações permitindo o correto alinhamento natural dos dentes permanentes. Um outro termo que é muito utilizado seria o termo erupção dirigida. Então, o que seria? A extração seriada de dentes temporários, ok? Mas não só dentes temporários, também tem dentes permanentes nessa sequência de extração, que tem como finalidade guiar a erupção dos dentes permanentes até alcançar uma oclusão favorável, sendo mais apropriada a designação erupção dirigida. Outra, a extração seriada pode ser definida como uma série de extrações estratégicas, aí sim, série de extrações estratégicas que vão pegar tanto dentes descidos quanto dentes permanentes, programadas entre dentes descidos e permanentes nesta ordem durante a dentição mista. Então, primeiro requisito, o paciente tem que estar na dentição mista, ok? Com o objetivo de facilitar a correção do apinhamento dentário através do direcionamento eruptivo. O que é isso daqui? Então, tendo espaço, a gente já verificando que vai faltar espaço para esse paciente e já recuperando esse espaço, o dente natural, o dente permanente, ele já vai erupcionar na posição correta que ele tem que erupcionar, sem precisar tanto de aparatologia mecânica, sem precisar tanto de aparelho ortodôntico para fazer essa movimentação. Então, através do direcionamento eruptivo mais favorável dos demais dentes de forma natural e espontânea, para o local das extrações, permitindo o alinhamento imediato. Então, quais as indicações? Ok? Indicações, então. Então, pacientes portadores de maloclusão classe 1 de Engel. Então, essa é a primeira. Segunda, pacientes jovens com degrau mesial bilateral. Então, tem que ter esse degrau mesial bilateral. E que apresentam uma discrepância relativamente severa entre tamanho dos dentes maxilares, e maxilares, resultando na falta de espaço para a erupção dos dentes permanentes, com discrepância dentária de no mínimo 7 milímetros. Então, ele tem que ter essa discrepância, esse degrau mesial bilateral e essa distância mínima de 7 milímetros negativos no arco inferior. Ok? Então, só para lembrar, então aqui a gente quer esse tipo de paciente, classe 1, não é? E qual é a situação que a gente quer? A gente quer o plano terminal em degrau mesial, não é? Degrau mesial bilateral, ok? Então, degrau mesial bilateral, classe 1 ou classe 3, que seria o B, ok? Então, seria essa sequência aqui, o degrau mesial, ok? Essa situação.
Outra, o paciente tem que ter coincidência das linhas médias, ou no máximo um leve desvio dessa linha média. O trespasse horizontal e vertical dos incisivos tem que ser de mais ou menos 2,5 e não deve haver mordida aberta nem sobremordida profunda. O padrão facial deve ser reto ou levemente convexo. Então, só para lembrar, o trespasse, a sobressalência e a sobremordida desse paciente. E essa é a sequência mais comum, aqui é mais utilizada. Obviamente, existem outros tipos de sequência também para essa técnica de extração seriada. Então, seria o quê? Primeiro, a extração dos caninos descidos, depois, primeiros molares descidos e primeiro premolar permanente aqui, tá bom? Primeiro premolar permanente. Fazendo essa série de extrações aqui, a gente vai ver lá na radiografia que a gente vai ter um bom espaço para os dentes permanentes que vão surgir, ok? E depois, tratamento ortodôntico curto, de mais ou menos 8 meses, pode ser menor do que isso, e a menor quantidade de movimentação com a aparatologia fixa. A aparatologia fixa ela vai ficar para o final somente para dar o torque, para dar o alinhamento correto, um refino, ok? Então, aqui seria o caso clínico. Então, nota aqui o paciente, as fotos normais, né? Então, a frontal sério, frontal sorrindo, a de perfil do paciente, para verificar o padrão facial desse paciente, ok? O que dá para ver aqui mais também? A linha média desse paciente, ok? Linha média desse paciente, tá? Então, olha lá o degrau, aquela situação, degrau bilateral, degrau mesial bilateral que a gente tem nesse paciente. E olha aqui o que a gente tem nesse paciente, ok? Aqui, ó, a gente tem incisivo central inferior, incisivo lateral inferior, incisivo central inferior, incisivo lateral inferior. Notem que está faltando o que aqui? O canino descido, ok? Notem que está faltando o canino descido. E na arcada superior, ele apresenta também, ó, já um apinhamento nessa região da arcada superior. Mas a extração seriada ela vai servir para essa situação aqui, para inferior, ok? É isso que a gente está falando aqui. Então, ó, aqui a gente já tem a falta de espaço. Então, imagina que aqui nesse perímetro, aqui nessa região, a gente ainda vai ter o quê? A gente ainda vai ter o canino permanente, primeiro premolar, segundo premolar e o molar também, né? Toda essa região aqui. Então, com certeza, pela foto já dá para ver que vai faltar espaço, ok? Então, ó, paciente após a exodontia dos primeiros premolares e o uso de aparatologia para corrigir a sobremordida. Então, aqui, a sobremordida dele já ficou bem melhor, ok? Já ficou bem melhor. E aí, aqui já está o quê? O canino desse paciente permanente erupcionado, ok? Já com uma posição bem mais favorável. Depois, a fase final de extração seriada, ok? Então, olha como é que fica essa região, ó. Os incisivos centrais e laterais e os caninos permanentes. E aqui o segundo premolar permanente erupcionado, ok? Então, ó, panorâmica inicial desse paciente, tá? Panorâmica após a exodontia dos caninos descidos, então, ó, é aquela situação que eu mostrei para vocês, ó, o canino estaria bem aqui, ele já estava fora de posição, então foi removido esse canino descido, ok? Depois do canino descido, o que vai ser removido? Primeiro molar permanente dos dois lados e o primeiro premolar permanente dos dois lados, ok? Então é isso que vai ser feito. Depois disso daí, o que vai acontecer? Aí sim, dá para subir o canino na posição e o segundo premolar na posição também. Então, olha lá. Panorâmica no final da extração seriada. Então, olha como eu tenho uma harmonia agora entre esses dentes aqui. Tenho até o quê? Excesso de espaço, ó, nessa região. Isso é muito bom. Por quê? No final, o ortodontista só vai utilizar a aparatologia fixa para dar o torque final, para girar esse dente aqui
e deixar o paciente bem. Então, considerações finais. O programa de extração seriada é um ótimo procedimento para ser realizado em pacientes que apresentam apinhamento da dentição mista. E ele pode ser interpretado como um facilitador para o tratamento ortodôntico com aparatologia fixa. A aparelhagem fixa também irá corrigir o alinhamento e dar o torque certo para cada dente, como parte final do programa. Sendo assim, toda a correção ortodôntica faz parte do programa de extração seriada, não podendo ele ser considerado um procedimento preventivo, e sim um procedimento interceptativo. Então, quando vocês ouvirem falar em extração seriada, ele é um procedimento interceptativo, no caso da ortodontia. Bom, e essas são as referências, ok? E por hoje é só, pessoal. Obrigado.